Boa tarde a todos, mais uma aula de mecânica de solos. Relembrando a aula anterior, os solos são formados da decomposição das rochas. Então, se eu efetuar uma classificação granulométrica, eu vou obter os constituintes do solo: argila, silt, areia, pedregulhos, e vai aumentando a granulometria. Tá. Então, na aula de hoje, nós vamos ministrar uma aula especial, né, sobre as argilas, que é um dos constituintes do solo, né, então é necessário ministrar uma aula sobre esse assunto. Então, argilas é um tipo de solo e o mesmo são formados da decomposição das rochas. Por exemplo, granitos, feldspatos se decompõem em condições especiais. Na aula passada nós falamos do intemperismo físico, né? Então se decompõe em condições especiais, na presença de CO2, temperatura, ácidos úmicos, formando as argilas, né? Então, definindo argilas, são silicatos hidratados de alumínio, geralmente cristalinos, chamados de argilominerais, podendo conter pequenas quantidades de óxido de ferro, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio e outros minerais, né? E outros óxidos, na verdade. Uma classificação de argila mais simples, né? Material natural, terroso, provém do solo, né? Granulometria muito fina, menor que 0,05 milímetros, que ao ser umedecido com água, em presença de água, torna-se plástico. Dá para moldar objetos. Muito importante essas características. Ou rochas naturais, finamente divididas, de elevada percentagem de partículas cristalinas de argilominerais, na forma lamelar ou fibrosa. Então, são algumas definições de argilas que eu acho importante. Então, a argila é um constituinte do solo. Então, é importante, né, entender o que são esses minerais. A sua formação geológica, são formados da decomposição de rochas ígneas primárias, tais como granito, feldspatos, pegmatitos. Então, um exemplo aqui, o granito ele se decompõe em condições especiais, presença de água, CO2, temperatura, pressão, ácidos úmicos em argilas. Então, como ela é formada da decomposição das rochas, ela leva a mesma classificação do tipo de solo. Então, nós temos argilas primárias ou residuais e argilas secundárias ou sedimentares. As argilas primárias ou residuais, elas não foram transportadas pelos agentes naturais. Elas encontram no local de sua formação. São partículas mais grossas e coloração mais clara. Isso vai resultar no quê? Se permanece no local de sua formação, elas não vão reter impurezas ou absorver impurezas, né? Então são menos plásticas, alta pureza e alto ponto de fusão. Aqui nós temos a argila do tipo caulin, né? As caulinitas. As argilas secundárias ou sedimentares, elas são transportadas de seu local de formação pelos agentes naturais. Se são transportadas, são mais finas, contêm mais impurezas e são mais plásticas. Lembrando que as impurezas, principalmente a matéria orgânica, é que vai tornar essa argila mais plástica. Por exemplo, nós temos a argila de várzea, tá? Isso vai resultar no quê? Nos diferentes tipos de argila. Então, nós temos a argila do tipo caulin, ou argila da China, é a argila branca, né, usada para o fabrico de porcelanas. Nós temos a argila bentonita, que provém de cinzas vulcânicas. Nós temos a argila de grés, a argila terracota, também conhecida como argila vermelha, é muito importante. Nós temos as argilas refratárias, a flint clay e a ball clay. Eu destaquei algumas porque são as que têm uma importância maior, né?
Impurezas. Importante comentar sobre as impurezas, principalmente matéria orgânica, que torna as argilas de maior plasticidade. Mas pode aparecer muito carbonato de cálcio, muito sulfeto de ferro e sais solúveis presentes na mesma, perfazendo as impurezas. E é muito importante comentar da propriedade mais importante das argilas, que é a plasticidade, né? Mas para que ela trabalhe essa plasticidade é necessário água, né? Então nós temos uma classificação aqui para mostrar a importância da plasticidade. Então, quando eu tenho uma argila na forma de um pó, em estado sólido, né? Então, sem a presença de água, ela não vai trabalhar a sua plasticidade. Se eu for aumentando o teor de água, por exemplo, 8%, a mesma já começa a trabalhar a sua plasticidade. Ela já adquire plasticidade. Então, ela vai entrar nessa região de plasticidade, que é o limite plástico. Aí eu vou adicionando mais água, né? Eu já vou trabalhando a plasticidade da mesma, então eu vou ter uma massa plástica, é o estado plástico da argila. Só que se eu for adicionando mais água, eu vou tornar essa massa plástica uma lama. Então, aí eu vou ter o estado líquido da argila. Então, excesso de água, eu também diminuo essa plasticidade. E se eu controlar esse teor de água, eu vou entender, eu vou obter um índice, né, que é o índice de plasticidade, que eu posso aplicar nos tipos de argila para classificar se as mesmas é mais plásticas ou menos plásticas, né? Atterberg e Casagrande chegaram num estudo onde mostra a plasticidade de cada tipo de argila. Então, o índice de plasticidade é calculado a partir do limite líquido menos o limite de plasticidade. Então, o limite líquido menos o limite de plasticidade, eu calculo o índice de plasticidade das argilas, onde LP é o limite de plasticidade, IP é o índice de plasticidade e o LL é o limite líquido. Ou seja, importante esse site de plasticidade para classificar os tipos de argila. Então, eu tenho uma argila não plástica, argila plástica e muito plástica, ou excessivamente plástica, de acordo com o IP. E eles obtiveram, né, esses índices de plasticidade. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. A argila não plástica, o IP vai de 10 a 12. Uma argila plástica vai de 14 a 16 e muito plástica ou excessivamente plástica vai de 18 a 25. Então, lembrando que P é o índice de plasticidade calculado a partir do limite líquido menos o limite de plasticidade. Importante, fatores que influenciam na plasticidade: granulometria e distribuição, forma das partículas, se são lamelares, granulares ou arredondadas, presença de mais ou menos quantidade de água, presença ou não de matéria orgânica, presença de sais solúveis e presença de impurezas minerais, do tipo quartzo, mica, calcário, são fatores que influenciam na plasticidade. Então, quem trabalha com argila, por exemplo, na produção de blocos estruturais ou telhas, né, é necessário conhecer esses fatores e trabalhar esses fatores para obter um produto de qualidade. Obrigado pela atenção, olha que legal, e se puder se inscrever no nosso canal e se quiser avaliar ou não, fique à vontade. Olha que legal, obrigado pela atenção, uma boa tarde.